Jogo de Palavra. As entrevistas de Rui Miguel Tovar. Olá, muito bom dia. Bem-vindos a este jogo de palavra muito especial e emocionante. Ontem foi o dia do pai e hoje temos aqui connosco o Tiago Fernandes, em homenagem ao pai Manuel Fernandes, que foi o nosso segundo convidado deste programa em outubro de 2023. E hoje achamos por bem trazer aqui o filho, portanto é a primeira vez que fazemos pai e filho, e porque a data assim o dita, e ainda bem que assim o é. Bem-vindo, Tiago, obrigado pela presença. Primeiro que tudo, tu viste o jogo de palavra do teu pai? Se fosse uma pontuação tipo do jornal A Bola do antigamente, 0-3, quanto é que davas ao teu pai? Era de 0-3 antigamente. Já houve várias pontuações do 0-3, achava interessante essa pontuação. Pelo facto de ele falar sempre as coisas de forma natural e espontânea, dava-lhe nota 3. Sim, eu lembro-me, olha, e curiosamente, estacionou no mesmo sítio onde tu estacionaste. Foi. Estou agora a visualizar, sempre com aquele ar dele impecável, não é? Descontraído. Sempre. E depois ainda me deu boleia para casa. É a intuição. E eu, se calhar, também tenho que dar eu, né? Lembro-me disso. Porque ele ia coincidência ia para os lados da Católica, e eu moro ao lado da Católica, então foi uma coincidência, mais uma. Como é que foi crescer na mesma casa, ao lado de uma figura que é imortal no plano nacional e mais ainda no universo sportinguista? Olha, obrigado pelo convite para estar aqui. É um privilégio estar aqui contigo. Sabes que quando nós somos crianças, o nosso foco é jogar à bola, é estar com os amigos, Claro. é ir para a rua. Não damos conta de que temos uma pessoa tão importante em casa ao nosso lado. Porque é uma pessoa normal, não é? Porque estamos ali connosco no dia-a-dia, nas nossas rotinas. Era o nosso pai e fazíamos tudo como uma família normal. Nunca foi uma pessoa de fazer coisas assim muito extravagantes, nem tínhamos a nossa vida normal. Eu trabalhava, ia para o treino de manhã. Sempre senti que havia sempre uma grande à volta da profissão dele, um grande respeito e da parte da família, uma grande consideração e também um sacrifício grande da parte da família. Lembro como chegava da escola, tinha um cartaz na porta sempre a dizer: o teu pai está a dormir. E já sabia que nem a chave na porta podia-se fazer muito barulho, porque ele gostava de vir do treino, almoçar bem e depois dormir uma cesta grande à tarde. E então, para não haver chatices em casa à tarde, era melhor. Porque depois chegava a casa, queria ir jogar a bola para o quintal e aquele barulho da bola a bater na parede e em todo lado. E então, quando tinha lá esse cartaz, já sabia que tinha que ir brincar para o outro lado. Mas pronto, e depois com o passar dos anos fui-me apercebendo da figura que ele era, porque vi pessoas a fazerem coisas ao pé dele que eu nunca pensei a fazerem por alguém, né? Lembro-me, por exemplo, uma vez uma pessoa, nós fomos a um jogo, ele já era treinador na altura, eu era adjunto dele no Leiria, e fomos jogar fora, uma equipa lá ao norte para a taça, e apareceu um senhor quando chegou ao autocarro, estava com uma t-shirt cheia de fotografias dele, por exemplo. E ele ficou assim a olhar, tipo, com aquele ar sempre meio desconfiado. Ele era assim, tipo, um bocado desconfiado sempre. E o senhor chegou lá e disse: olha, pode assinar aqui esta camisola? Assim, claro, assina assim. Olha, eu agora vou para casa, vou dizer aos meus filhos que já cumpri o sonho da minha vida, que era um dia poder estar consigo. Você veio à minha terra finalmente, porque eu não tenho forma de me deslocar, não tenho carta, não tenho transporte. Mas você veio aqui, eu vim aqui de propósito com esta t-shirt que mandei fazer para você me assinar e pronto, e poder falar um bocadinho consigo, e vou para casa dizer aos meus filhos que já cumpri o sonho da minha vida, que era conhecer o Manuel Fernandes. E meu pai disse: não, epá, mas fica aqui a ver o jogo, fica aqui um pouco connosco. Não, epá, estou tão feliz e tão emocionado que eu vou já para casa contar aos meus filhos que já estive consigo, que já te esperei tantos anos por este momento. E tipo, situações de irmos na rua e as pessoas estarem sempre a olhar e a pedirem para tirar fotografias, que é normal, mas idolatrarem tanto uma pessoa, como jornalistas como tu, de dizerem que o teu pai era inteligência e movimento, era quando ele pegava na bola nos últimos 30 metros, ou é golo ou é penalti, era um jogador que fazia coisas com a bola nos pés,
Nós hoje olhamos para alguns jogadores e às vezes falamos do Futre. Sim. Imaginamos se o Futre tem ido para o Real Madrid ou para o Barcelona. E às vezes eu também digo que se o meu pai tem jogado num clube lá fora, onde pudesse disputar esses Claro. títulos e esses campeonatos, Sim, percebo. tinha sido... E às vezes falava isso com ele, mas ele dizia que nada lhe fazia mais feliz do que jogar no Sporting, por isso. Não havia título nenhum, nem dinheiro nenhum que lhe Exato. pagasse o maior orgulho que ele tinha, que era vestir a camisola do Sporting. E que nós sabemos também, como família, que fomos prejudicados financeiramente em alguns aspectos, porque ele nunca aceitou ir para o Porto e para o Benfica. Sim. Qual é que é a tua primeira memória futebolística do teu pai? Era Tens. ir com ele sempre para os treinos para Alvalade. E quem é que era o treinador? Lembras-te assim? Era o Alisson. Ai, O Alisson. 81, 82. Sim, era o Alisson, que ia com ele, era miúdo. Tinhas quantos anos? Tinha 2, 3 anos. Depois do Alisson lembro-me de um treinador. Depois do Alisson foi quem? Foi o António Oliveira, né? Não, Jogador-treinador. jogador-treinador, mas depois do António foi outro. O em António, 80. o Tochac, não? Ou isso? Tochac. O que eu me lembro melhor ainda é o Tochac. Pois, Que eu me isso é lembro melhor, porque 85. depois ainda tive... Porque é engraçado. Um mês antes do meu pai falecer, eu liguei para o Tochac e pus eles a falarem um com o outro. Ok. O Tochac... e ele disse assim, eu disse, olha, mister, é o filho de Manuel Fernandes, estou-lhe a ligar porque o meu pai está assim numa situação delicada e sei que ele tem uma grande consideração por si, sei que você também uma vez disse que o melhor jogador, você já treinou o Real Madrid e o melhor jogador que treinou na vida foi o meu pai, e ele disse, é verdade, eu treinei o Real Madrid, mas o melhor jogador que eu treinei foi o teu pai, isso é verdade. Isso pode falar com ele aqui, fazemos-lhe aqui uma surpresa. Ele assim, passa lá o telefone nele. E achei graça, eu pus em alta voz e o Tochac assim, então pá, estás bom? E o meu pai disse, oh mister, você está tudo bem, ficou assim meio surpreendido, mas foi giro. Lembro-me do Tochac mais, do Alisson lembro-me mais, agora estou-me a lembrar, no Vitória de Setúbal, Ok. que eu ia sempre para o sim, Vitória sim. com o Jordão e com o Crisanto, com o Jordão, Claro. com o Rossadas, com aquela equipa do Vitória que ficou em 6º lugar na altura, o Aparício. Sim. E convivi mais com o Mr. Alisson, mas era mais com o Tochac. O Tochac tinha uma mentalidade também mais aberta, porque o meu pai não me gostava muito de levar para os treinos, porque estar ali nos treinos, no balneário. Mas pronto, depois eu ia muito com o filho do Jordão, ficávamos lá os dois a jogar a bola o dia todo e eles iam treinar. Ok, muito bem. E já agora, que amizades construíste com amigos que jogavam com o teu pai? Que ainda hoje perderam. Sim, é o filho do Jordão que nós temos uma boa amizade. Porque pronto, é o Diogo, o Jordi também na altura e a irmã do Diogo também. Também temos alguma amizade, mas fiquei mais próximo do Diogo, porque o Diogo nesta fase do pai final e na minha fase final do meu pai também apoiámos muito e ficámos com uma boa amizade. Sim. E ias aos treinos e ias aos jogos também? Ou... Sim, para os jogos sempre. Jogos ia sempre com a Mas minha ias mãe. como? E com a minha mãe ou com o meu tio ou com o meu primo. Tenho um primo de Alcochete que é a pessoa que conhece mais coisas do meu pai, sabe os jogos todos desde o primeiro dia que ele se estreou na CUF até o último dia no Vitória de Setúbal. Sabe os jogos todos, as datas todas, os locais todos. Ele é uma pessoa que era fanática pelo meu pai, é como um irmão para mim também, é como um segundo pai. E ele diz que ele é sportinguista. Antes do meu pai já era sócio, antes do meu pai ser sócio, ele já era sócio do Sporting. E ele está sempre a dizer que se tivesse que escolher entre ser-lhe o Euromilhões ou ter um primo a jogar no Sporting, ele gozou muito mais a vida a acompanhar o primo a jogar no Sporting do que se tivesse o Euromilhões. E esse acompanhamento era feito nos jogos em casa ou também fora? Em casa, fora, sim, quando era aqui perto. Lembro-me de ir a Guimarães naquele jogo que houve pedradas à saída do estádio, que os adeptos do Sporting tiveram todos de fugir. Lembro-me de andar lá com a minha mãe, com o meu primo e com mais uns familiares a fugir. Era miúdo, mas lembro-me disso. Fiquei com essas imagens na cabeça porque foi um pânico, né? Porque eles estavam em cima de um muro lá a tirar pedras e a gente a fugir. E lá fora, no estrangeiro, era raro? Não, raramente também. Antigamente havia 3, 4 jogos da Taça UEFA por ano, não é como agora. Claro, sim, verdade. Sim. Agora é mais fácil, mas acompanhei sempre. E como é que era o teu pai no dia de jogo? Tens memória? Ele estava em estágio, quase Depois, sempre em estágio. digo eu. Portanto, vinha sim, do jogo. normalmente ele gostava... Com o Alisson, ele era capitão e o Alisson mandou ele, sempre depois do jogo, no dia a seguir à folga, irem sair todos. Exato, sei. E eles iam sempre sair à noite e ele só vinha para casa já à tarde. O Alisson apareceu numa boa altura também. E então...
pronto, eu lembro-me dele quando chegava dos jogos, quando perdiam ele chegava a casa um bocado triste, um bocado abatido, porque também era uma pessoa que depois se calhar sentia mais as críticas porque era capitão de equipa. Se chegava um pouco abatido, normalmente a minha mãe ligava sempre para a minha tia ir lá jantar, os meus tios, para fazermos sempre um jantar de família, para ele estar assim um bocado mais a conviver e conversar um bocado. Era sempre quando ele vinha um bocado em baixo, a minha mãe ligava à irmã do meu pai e eles iam lá todos, os meus primos, e estávamos lá todos em família. Acontecia muito isso. Mas era uma pessoa super tranquila. Meu pai sempre foi uma pessoa muito tranquila, pacata, não tem aquelas pancadas ou manias de alguns jogadores antes ou depois do jogo. Fazia muito tudo em prol do grupo de trabalho. Ele era muito, prejudicava-se muito pelo Jordão, por exemplo. Ele sabia que se o Sporting ganhasse 2-0 e o Jordão não marcasse, que o Jordão ficava um bocado mais chateado, e ele preferia dar os golos ao Jordão. É outra das coisas que falo muito às vezes, e eu acho que o meu pai é o avançado com mais assistências do futebol português de sempre, não tenho dúvidas nenhumas. E esse primo que eu estou a falar, o meu primo Joaquim de Alcochete, que ele está-me sempre a dizer isso, que é o Yazal, a alcunha dele é o Yazal. Está-me sempre a dizer isso, que não há nenhum jogador que tenha mais, nenhum avançado, o Chalana se calhar tem, o Nené, mas avançado que desse tantas assistências como ele não deve de haver. E também que era uma pessoa que os colegas reconheciam que ele prejudicava-se muito para os colegas estarem bem, para o bem-estar do grupo, e por isso é que era um grande capitão, reconhecido também por foi 10 anos capitão do Sporting, e só tenho pena da forma como ele saiu do Sporting. Às vezes as pessoas não têm tanta noção, e eu agora tenho, porque tenho outra maturidade e também sou treinador, mas o meu pai, acho que não tenho a certeza, o último contrato que tinha no Sporting, acho que era 700 contos por mês ou 900 contos por mês na altura, e ele foi para o Vitória de Setúbal ganhar 1000 contos por mês. Ou seja, o Vitória pagava-lhe mais. Pagava-lhe mais. É surreal. Que o Sporting é mesmo capitão, melhor jogador, melhor marcador, jogador com mais jogos em Alvalade, jogador com mais jogos na Primeira Liga. Rejeitou o Benfica, Porto. E eu dizia-lhe isso tudo. Hoje dizia-lhe essas coisas todas. Como é que tu vais para o Vitória ganhar 1000 euros, 1000 contos, e ganhavas 900 no Sporting? Pô, mas ele no Vitória divertiu-se imenso, ou não? Sim, ainda fez 16 golos, foi o segundo melhor marcador do campeonato, e não jogou 10 jogos porque rasgou-se. Rasgou-se, não, o Aparício é que o rasgou de propósito para jogar ele. Foi a alongar. O meu pai estava a alongar com o Aparício e disse: olha, não me alongues muito que eu estou tocado aqui atrás. E o Aparício fez aquilo com a máxima força e ele rasgou-se todo, teve 10 jogos de fora para jogar o Aparício, né? Claro. Eu estive num jogo no Bonfim, 4-4 com o Porto. Com o Porto, sim. O teu pai marcou 2 golos. Sim. Que é dos jogos mais vibrantes que vi, porque o Vitória respondeu a uma desvantagem de 2-0, 3-1 e 4-2, não é? Sim. Acho que é assim. E lembro do teu pai marcar muitos gols em Alvalade, porque também fazia, lá está, também ia com o meu pai, os jogos da RTP, e também fui ao Bonfim com o meu pai, à boleia do meu pai. E de facto o que era notável é que, apesar da idade avançada para a época, porque agora seria avançada, mas na altura era muito mais avançado, não? Um jogador com 36 anos, 37, o teu pai ganhou a bola de prata com 36 anos, não foi? Sim. Portanto, não é nada comum. Sim. Onde é que está essa bola de prata? Está contigo? Já, está lá guardado. Eu tenho um museu do meu pai privado, não está aberto ao público. Sim. Porque, pronto, o meu pai, as coisas que ele tinha guardadas ao longo da carreira dele de jogador e treinador, tínhamos num sítio na casa onde vivíamos, e ele disse às minhas irmãs: olha, como ele é rapaz, se calhar, pronto, identifica-se mais com isto, mas elas também sabem que se quiserem alguma coisa, eu nessas coisas não sou, não tenho problemas nenhum com isso, delas ficarem com o que quiserem. Mas fiz um museu com essas coisas todas, e depois até fiz lá uma reportagem surpresa para ele ver, e que ele ficou muito giro, que é numa casa que eu tenho. E tenho lá a bola de prata, tenho as faixas de campeão, tenho camisolas dele do Sporting, o equipamento do Stromp, tenho aquela camisola comprida da Lecoq Sportivo listada, que é linda, tenho uma toda branca que ele jogou uma vez com o número 7. Eu às vezes, para lhe fazer pirraça, dizia que tinha lá a camisola guardada com o número 7, que era a camisola que ele vestia. E porquê esse dia, número 7? Porque ele chegou ao Sporting, eu já não me recordo bem, ele quando chegou, acho que jogou uns jogos com o 7. E depois houve um jogador que se lesionou, um ponta de lança, e ele começou a jogar com o 9. E depois, a partir daí, nunca mais deixou-lhe tirarem a camisola 9. Não sabia disso. E que mais camisolas é que tens? Tenho muitas camisolas. Tenho camisolas mais antigas, assim, da altura dele. Tinha dele, trocou com o Oliveira, com o Central, que foi junto dele. Mas agora,
que é que aconteceu? O meu pai, como não tinha nenhuma camisola dele, pediu-me para eu dar a dele ao Oliveira e para o Oliveira dar a dele que tinha lá em casa. Voltaram a trocar as camisolas. Engraçado. Porque eu disse a ele que não lhe dava nenhuma das dele que tinha lá em casa. Que às vezes pediam-me, não, dá-me uma camisola ao pai dessas que tens aí. Eu, não, deixa estas estar aqui, quando quiseres estão aqui, se ficam aqui. Agora levares estas camisolas já não. E então tenho lá do Beckenbauer, que ele jogou contra o Cosmos. Beckenbauer do Cosmos. Pô, Sim. espetacular. Cá ou lá, o jogo? Lá, na nos digressão do Estados Sporting. Unidos. Pá, tenho à volta de 500 camisolas, Sério? assim, Bolas. mais recentes, mais antigas. Porque o teu pai trocava com, Sim, com com os os adversários? jogadores. Ok. Mais na seleção também. Tenho da camisola dele da seleção, tenho da seleção da Escócia, tenho de várias seleções também. E já identificaste os jogadores? Sim, sim, Através sim. do número? Sim, sim. Ok, ok. Por exemplo, da Escócia tem lá do Provan. Uma camisola de manga comprida, muito bonita, do Umbro. Ok. Azul escura, a camisola é linda. Tenho lá várias coisas. Tenho ainda um casaco da CUF de lã, também dele. Espetacular. Tenho os anoraks que ele treinava dele, a Coque Sportiva, aqueles impermeáveis, Sei, que ele sei. fazia sempre Eu estou a ver antes de a- começar a pré-época. Ele gostava de treinar com aquilo, dizia que era para transpirar. Aham. E então ele corria muito com aquilo e eu tenho lá um desses também. Pá, tenho botas dele também, quando foram campeões. As Esteiras? botas, sim, Ei, as botas que ele jogou quando foram campeões. Tenho Ele lá trocava, era? Muitas vezes? De esteira? Ou Não, como? ele jogava sempre com Adidas, Copa Mundial ou World Cup, eram as botas que ele jogava. Às vezes tinha um patrocínio ou outro da Puma. E bolas de jogo, tens? Bolas de jogo tem algumas também, tem algumas. E porquê? Da Liga, mas mais recentes. Ele colecionava? Ele trazia bolas para casa às vezes, trazia uma bola ou outra e... A do 7 a 1? Exceto um tem a minha irmã, Cláudia. Pois, eu Foi sei, o dia sei. que ela fez anos, 14 de dezembro. Ficou ela com a bola, foi uma prenda. Foi a prenda do dia dos anos. Estavas lá, nesse dia, no estádio? Estávamos em casa a jogar a bola no quintal, com o rádio ligado, só que a gente pensava que o jogo tinha ficado 2-1, porque pensámos que, não pensámos que o jogo tinha ficado 3-1, porque a seguir ao 3-1 os golos foram todos seguidos praticamente, e pensámos que era a repetição dos golos. E então quando meu pai chegou e disse que foi 7-1, é que a gente acreditou, porque pensávamos que tinha sido 3-1 ou coisa assim. O Sporting ganhou, era o mais importante. Sim. Mas depois de sabermos que foi 7-1, porque antigamente as notícias não havia assim, só quando alguém que viesse do jogo e chegasse e dissesse, não havia telemóveis, não havia internet, Claro. era mais difícil. Então depois ele é que disse que foi 7-1. Ele até ficou assim um bocado desgostoso quando a gente não sabia. Mas pronto. E camisolas internacionais, tu já falaste da Escócia, mas de clubes também? Clubes tenho do Barcelona. Do Barcelona? Sim, tenho do Ronaldo Fenómeno, daquele jogo que ele fez 3 golos ao Valência, pensou 3-0. O Mourinho deu-me essa camisola do Stoichkov e do Figo, que jogaram esse jogo os 3 na Nesse frente. dia? Sim. Vinham as 3 num saco, todas transpiradas. Era o 7, 8 e o 9, ou não? Não, o Ronaldo, o 7, o Stoichkov acho que é o 11. É 11? Era 11, Ok, acho eu. tá bem. E depois tenho muitas camisolas de, jogadores de... Porque, pá, esquece, agora saltaste uma parte, porque Manuel Fernandes, para além de jogador, com mais jogos na primeira divisão, ainda hoje, bola de prata com 37 anos de idade, que é uma coisa que vamos ver quem é que bate esse recorde, os dois. Depois foi treinador e subiu de divisão com Santa Clara, Campo Meirense Sim, e... o meu pai ainda hoje é o segundo treinador com mais subidas de divisão. Era o Vítor Oliveira Claro. e agora vive, penso que é o Zé Mota. E o meu pai subiu o Campo Meirense, o Santa Clara 3 vezes, o Leiria, o Penafiel Penafiel, exatamente. e... 2004, não é? Sim. Penafiel foi a última equipa que... Foi. Não, a última foi o Leiria. Foi a Leiria? Foi o Leiria. A primeira equipa que ele subiu foi o Campo Meirense. Do João Manuel, do São Rui Nabeiro. Sim. Foi o Campo Meirense. Depois subiu o Santa Clara, o Santa Clara, o Leiria e o Penafiel. Santa Clara, tanto assim é que a estreia do Santa Clara na primeira divisão, Santa Com o Clara Benfica, Sporting. 2-2. Santa Clara Sporting. É, O do Schmeichel, né, que sofre 2 golos. do Gamboa. Exatamente, do Gamboa. Sim. E é o Manuel Fernandes, o treinador do Santa Clara. Isso foi uma festa linda. Foi. A subida. Claro, A imagino. subida e em Sim, Campo sim. Maior também foi muito bonito. Yeah. Foi Estavas lá? Estava em todas. Fui aos jogos todos. Da subida do Santa Clara foi com o Aves. Quem ganhasse subia a divisão. Não sabia. Sim. Quem ganhasse subia a divisão. O Santa Clara está a ganhar 3-0 à primeira parte. O Aves faz o 3-2, o 3-3 e depois o 4-3. O Santa Clara depois fez o 4-3. Fez o 4-3. O Eurico de cabeça faz o gol, tira a blusa e foi expulso. Faltava 5 minutos, mas aquilo, o estádio entrou tudo para dentro do campo. E em Campo Maior foi uma subida, não digo mais fácil, mas o Cameirense tinha uma boa equipa, experiente, com o Zé Albani e com o Rudi na frente, fizeram 40 golos os dois.
e com jogadores também da terra, e foi uma subida linda. O Sr. Rui Nabeiro abriu uma caseta, toda a gente a comer e a beber sem pagar nada, a aldeia toda, todos os convidados, toda a gente a comer e a beber a noite toda sem ninguém pagar. E antes disso, ele tem aquela experiência extraordinária no Estrela da Amadora, que é quando... Está-se UEFA. É quando leva os... É quando o José Mourinho se torna Sim, o meu mais pai, ou menos... o meu pai estava no Vitória de Setúbal como treinador e o Mourinho era treinador dos júniores. E à quarta-feira havia o jogo de reservas e o Conhé, que era adjunto do meu pai e treinador do guarda-redes, ia fazer o jogo e levava o Mourinho com ele porque ia muitos júniores misturados na nas equipa. reservas, E então o meu pai começou a gostar dos relatórios depois que o Mourinho lhe fazia, e então quando saiu do Vitória foi para o Estrela e perguntou-lhe: Zé, queres ir comigo para o Estrela? Ele disse: vou já, estou a dar aulas, mas vou já sair da escola. E então saiu logo da escola, foi com o meu pai para o Estrela. Isso era um Estrela do caraças, não era? Era Ricky, Dimas, Abel Xavier. Dimas, Paulo Bento, Abel Xavier, lançou esses jogadores todos. Bobó? Não. O Bobó não. Não, era, Quem é que era? o Duílio, acho que o Duílio ainda central. jogava central, sim. Sim. O Dimas, o Abel Xavier, Paulo Bento, o Ricky, o ponta de lança. Havia muitos jogadores com qual tenho lá um quadro dessa equipa. Tenho lá um quadro no museu dessa equipa com o Zé Mourinho a adjunto. E tu conheceste o Zé Mourinho onde, em Setúbal ou na Amadora? Depois, quando ele foi para adjunto, já conheci no Vitória, de eu ir aos treinos e de encontrá-lo lá e isso tudo. Mas depois comecei a ter mais relação com ele no Estrela da Amadora, quando o meu pai o levou para o Estrela da Amadora. E depois o meu pai saiu do Estrela para o Alvarense e teve uma atitude, porque ele tinha deixado a escola e antigamente, pronto, ele como tinha deixado a escola para ir trabalhar com o meu pai disse: olha, eu vou para o Alvarense, não te posso levar porque o Alvarense não tem condições para estar a pagar a 2 pessoas e já lá tem um adjunto, mas eu continuo-te a pagar um ordenado do meu para tu ires ver os jogos dos adversários e fazes os meus relatórios. Pronto, e foi assim, ele ia sempre ver os jogos dos adversários e meu pai depois acaba a época, vem para o Sporting, para adjunto do Bobby Robson. Sim. E o Mourinho estava sempre lá em casa para ver se vinha também para o Sporting, né? Porque queria muito ir para o Sporting e ele era bom. Até que meu pai falou com o Sintra e pediu para o Mourinho ir para o Sporting. Não foi como trator, como falam, isso é mentira. Foi como adjunto. Falava bem inglês e o Robson também identificou-se logo muito com ele. E pronto, e depois trabalharam no Sporting. E depois o meu pai, quando o Robson sai, ainda fica mais 2 semanas, mas saiu o Robson e o Mourinho. E depois o meu pai foi para Campo Maior, mas o Mourinho já não foi com ele. Depois eles até ficaram assim um pouco... Não foi chateados, mas ficaram assim um pouco... porque o Mourinho foi para o Porto e o meu pai queria que ele fosse com ele para Campo Maior, mas o Mourinho não disse que ia para o Porto e depois foi para o Porto na altura. Pois sim, com o Robson, claro. Tu conheceste o Bobby Robson? Sim, muito bem. O Bobby Robson estava sempre lá em casa. Queria era comer fondue e bacalhau com natas. E depois o meu pai dizia assim: olha, mister, hoje lembras-te na altura que havia aquelas boxes quando começou a aparecer Eurosport e essas coisas, havia o Sky não sei o quê, que dava os jogos ingleses antigamente. Meu pai falou: comprar isso. Meu pai era um fanático pelo campeonato inglês e então o Robson, havia um Newcastle, Liverpool, e o meu pai dizia: mister, hoje vamos lá à casa, a minha mulher faz o jantar, vamos lá jantar, não sei, tá bem. E então o Robson queria lá saber do jogo, ele queria era comer fondue e beber tinto e bacalhau com natas e deitava-se lá depois num cadeirão, ficava lá a dormir. O Robson estava cá sozinho em Lisboa, era? Ou estava com a mulher? Ele estava com a esposa, mas ele vinha sozinho. Okay. Ele vinha sozinho. A esposa também tinha o filho, acho que às vezes estava em Inglaterra também. Mas era uma pessoa espetacular. Nem uma pessoa espetacular. Nem sequer imagino eu ia para o essas treino, noitadas. eu ia para o treino do Sporting, o treino estava a dar, o meu pai e o Mourinho davam o treino e o Robson ficava a jogar a bola comigo ali. Ali a jogar a bola, gostava de... Tinha consideração, gostava, claro que estava atento ao treino e fazia parte dele do treino, mas depois não era aquele de estar ali, não quero aqui miúdos, não quero isto, aquilo. A gente também sabia que tínhamos as nossas regras e o meu pai dizia-me: não passas daqui, no campo não entras, ficas aí atrás da baliza a estar à baliza, chutas só para aquele lado, para as bolas não virem para dentro do campo. E eu estava ali, depois ele vinha ter um bocadinho comigo, dava ali 2 ou 3 passos comigo e pronto, e seguia o caminho dele. Mas era uma pessoa, era um senhor, né? Foi talvez das melhores equipas dos últimos anos do Sporting que eu me lembro. Não me lembro de ver uma equipa tão boa. Foi uma pena ter sido desmanchada. Claro, sim. E muito jovem ainda por cima. Sim, portanto, a margem de progressão era enorme. Sim, Figo, Peixe, Balakov, Juskoviak, Cadete, Nelson, Valks.
Paulo Torres. Yeah. Era uma Muita equipa, gente boa, sim, sim. muita gente. Sherbakov, que Tu era um caralho. conheceste essas pessoas Sim. todas, ou como é que... Conhecia, estava sempre no balneário. Depois o Figo era o jogador da moda. Eu queria andar ali ao pé do Figo, do Peixe, do Capucho. O Capucho era um... Tinhas os penteados dele? Não tenho cabelo para isso. Mas andava sempre ali com eles no balneário e ele levava ali uns carolos de vez em quando, porque eles gostavam também de judia, que é uma malta mais nova, sabes como é que gostavam de apertar ali com a malta. Mas foi estas coisas que me dão alguma experiência também agora como treinador, porque eu acompanhei a geração do meu pai, Manuel Fernandes, Jordão, Oliveira, Virgílio, Mário Jorge, Litos. Claro. Eu com 8 anos já andava com eles ali. Depois apanho a geração posterior do Figo, do Peixe, do Balakov, em que o meu pai era treinador e eu andava ali com eles, mas já era uma mentalidade diferente, já começava a haver outro tipo de relação entre os jogadores, era diferente das do meu pai na altura. Em que, sabes explicar? Porque começou a aparecer os empresários, começaram a aparecer tipo outra forma de estar também, os carros já eram outro tipo de carros, os ordenados já eram melhores, eles viviam muito com amor à camisola, era ir para o Sporting, jogar no Sporting. Esta geração depois do Figo, do Peixe, do Balakov, já eram internacionais jovens, na altura do meu pai não havia tantos jogadores nas seleções jovens, com tanta visibilidade, né? Depois o Rui Costa foram campeões de sub-20 na altura. Sim. E depois apanho também aquela geração a seguir do Sporting, perguntou para ganhar supertaça. Ganhar supertaça, o Acosta, o João Pinto, Pedro Barbosa, Schmeichel na baliza, o Bet, André Cruz, César Prates, o meio campo do Sporting era o Rui Bento, Paulo Bento. Também havia Duscher no ano anterior, não? O Duscher foi antes. Já tinha saído. O Tonhito, sim. Apanhei essa geração de jogadores, também bons jogadores, craques, mas tudo gerações diferentes e tudo formas de estar diferentes. E nós vamos apanhando, é como agora, eu depois apanhei, quando entrei para o Sporting, gerações que agora apanho 2019, também. Não é? Quando a equipa A, 18, 19, sim. 19, sim. Sim, foi na equipa A. E aí é outro mundo, não é? Sim, a liderar. Tirando o facto de seres treinador, estás num balneário, mesmo que fosses criança, as pessoas são totalmente diferentes, porque entretanto já passaram 40 anos. São muitas gerações, a informação é outra, a forma de estar é outra, mas apanhei, eu não tenho razão de queixa de jogador nenhum, porque a forma como lido com os jogadores, nunca tive, às vezes dizem, agora, qual foi o melhor grupo de trabalho que treinaste? Foram todos bons, eles sabem a minha forma de estar e de ser e de trabalhar. Eles adaptam-se, às vezes há um ou outro que sai um bocadinho fora do risco, tem que se chamá-lo para dentro para ele perceber, ou tem que saber gerir o conflito de alguma forma, mas tenho essa geração também, que esse ano que treinei o Sporting, a equipa principal era uma grande equipa também. Era uma grande equipa. Eu lembro que empataste em Londres com o Arsenal, isso eu tenho essa memória. Sim, mas nós tínhamos uma equipa muito boa, era o Bataglia, o Godelli, o Bruno Fernandes, Base Dost, Rafinha, Nani, era uma equipa muito boa. Tu consegues identificar o mais divertido desses balneários todos? Tipo, do primeiro balneário que encontraste? Como treinador ou de todos? O primeiro dos anos 80 com o teu pai, com Manuel Fernandes, Jordão, Zezinho, Barão... Na altura do meu pai, eu lembro do Arturo Russo, era um maluco. Sério? Era um louco. Era um maluco. Era completamente louco. Sem noção mesmo, sem noção. Meu pai só ficou... com o Jordão, não era? Sim. A 10A, ali na Rio de Janeiro, não é? Sim. Okay. Mas o Arturo a vida dele era noite, era boémio e jogar, e era um cavalo, jogador, era um belo jogador. Imagina se ele fosse um bom profissional. Sim. Mas lembro do meu pai ter dito que uma vez ficou com ele em estágio, pediu para nunca mais ficar com ele em estágio, porque ele não dorme a noite toda, ele está a noite toda acordado. Falar ao telefone, a televisão no máximo, pá. Ele não conseguiu jogar nada porque não conseguiu descansar. E depois... O Nogueira também era engraçado nessa altura. Nogueira, okay. Depois apanhaste essa dos figos, os peixes, quem é que era assim? Eles eram muito em grupos, eles brincavam muito em grupo uns com os outros. O Figo, o Peixe, o Capucho, Balakov também na altura. Claro. Já nem falou do Balakov. Balakov, Jordanov era um craque. Era mesmo? Quem? O Balakov. O Balakov era um fenómeno. Uma coisa impressionante. Era um jogador que nós agora vimos jogadores com uma Balakov, até custa identificar um jogador daquele nível. É porque ele não é um Rafinha, que nós vimos agora do Barcelona, porque ele não era tão rápido e tão vertical. Claro. Ele era mais um 10, tipo um Ozil. Era mais um Ozil, okay. mas com mais golo. Era porreiro?
Era boa gente? Era muito bom. Ou era introvertido? Não, sim, ele era muito, muito boa gente. Ok. Às vezes encontramos e falamos bem. E o Yordanov? Era novo Era também, igual ao Balakov? mas mais... Por ser búlgaro ou era diferente não, do outro? era mais brincalhão, mais, ok. mais extrovertido. Ele foi à homenagem do meu pai lá a Sarilhos. O Yordanov. Pois, isso diz tudo, não é? Sim, Espetáculo. sim. E pronto, agora destes mais recentes, os jogadores hoje não há assim... Não, desses do Rui Jorge, do Paulo Bento, do Pedro Barbosa, João Pintos, Michael Eles- Acosta, quem é que era o mais fora da caixa? Pá, eles eram muito fora da caixa, era com o Paulinho. O Paulinho é que eles faziam coisas ao Obrigado. Paulinho que... Eu vi coisas deles a fazerem coisas ao Paulinho que eu dizia assim, isto não é possível, porque eles vão matar o Paulinho. Mas o Paulinho gostava daquilo. Eles às vezes combinavam entre eles, olha, vamos estar uma semana sem falar com ele. Ele chorava. Eles combinavam, ninguém fala com ele. Se ele vem aqui, ninguém lhe apertem a mão. Mesmo o Schmeichel, diziam isso ao Schmeichel, que era... Sim, não, era brincadeiras, combinavam Claro, entre grupos. mas, Sim, mas não, todo o grupo. combinavam assim. Eu vi combates de boxe deles com o Paulinho, tipo, montava o ringue lá dentro do balneário e simulavam as coisas. O Paulinho uma vez até deu um murro bem assente no telho, que ficou assim meio bananado. Mas faz falta ter uma pessoa assim. O Paulinho é um miúdo espetacular. Ele é mais velho do que eu. Ama o Sporting e é da casa, é uma pessoa da casa que está ali há muitos anos. Ele tem mais moral que toda a gente. Ele tem mais moral que toda a gente. Porque ele nunca é contestado, ele só é aplaudido, toda a gente o adora. E ele merece porque Claro. é bom miúdo. E tu apareces no plantel do Sporting principal. O que é que aconteceu para seres o treinador principal? Eu lembro, mas vagamente. Então, eu estava nos juniors do Sporting. Ok. Houve invasão à academia. O Ok. ataque à academia. Eu estava a treinar nesse dia. Acho que foi o dia mais triste. Acho que foi a única vez. Acho que já chorei 2 vezes pelo Sporting. Foi quando perdemos a Taça UEFA em casa. E foi no dia do ataque à academia. Acho que foi o dia mais triste, porque eu vi aquilo tudo a acontecer à minha frente. Eu estava a treinar, ouvi gritos e ouvi barulho. Só que eu pensava que eram miúdos que estavam a visitar a academia, porque às vezes iam lá aquelas visitas de estudo e os miúdos faziam algum barulho naquela fase da época. E então, quando me apercebi, fui lá ver o que é que se passava. Depois também fui lá ao balneário. E pronto, depois foi o que já se sabe, né? Manteve confusão. Depois acabou essa época, eu também ia sair do Sporting, eu ia com o Jesus, à partida iria com o Jesus para a Arábia na altura, Ok. para a equipa B, e só que depois o Sintra faz aquela comissão de gestão e vem falar comigo. Pá, Tiago, preciso da tua ajuda, temos que ajudar aqui o Sporting, vamos fazer aqui um plantel bom, vamos buscar esses jogadores todos que saíram e vamos tentar trazê-los novamente. Tu conheces eles todos, falas com eles. Na altura ele queria ir buscar um treinador estrangeiro, um francês, agora não me lembro do nome, Paul Legan. Ok. Pois na altura na altura até falámos, eu e o meu pai falámos com ele para ir buscar. Ele contratou-me para treinador da casa, para ficar ali como treinador da casa, para fazer a ponte entre a equipa B e a equipa principal. Ok. E queria ir buscar esse Paulo Logan, que era um francês. E depois nós até falámos que, pronto, na altura no Zé Peseiro, que estava sem clube e que era uma pessoa que já tinha estado no Sporting, tinha feito um bom trabalho, que era uma pessoa consensual, que se calhar para o momento da época, para o momento atual do Sporting era a pessoa ideal para acalmar as coisas, para pôr a equipa a jogar um bom futebol, tínhamos jogadores bons tecnicamente. E pronto, e foi esse o trabalho que se tentou fazer e consegui falar com o Bruno, com o Bas Dost, com esses jogadores todos, com o Bataglia, tentar trazê-los novamente, que eu já conhecia-los porque já estava ali há muitos anos, para eles ficarem. E pronto, e depois veio o Rafinha também, de contratação, e começámos a época, fomos para a Suíça de estágio, começámos a época, só que depois, quando está a sair a comissão de gestão, porque já houve eleições e entra o Varandas, pronto, depois o Varandas quando entrou, as coisas continuaram a decorrer da mesma forma, mas quando perdemos ali, acho que perdemos em Portimão e perdemos em casa com o Estoril para a Taça da Liga, o Frederico Varandas decidiu mandar o Mr. Peseiro embora, e perguntou-me na altura se eu estava preparado para assumir a equipe. Eu disse que sim, que estava. Falei com o Mr. Peseiro também, na altura que isso aconteceu, para explicar o que é que estava a acontecer, por uma questão de respeito também. E o Mr. Peseiro disse: acho que é uma boa oportunidade para ti, acho que deves de aproveitar. E pronto, eu também não sabia se aquilo era
por uma semana, por 2, por 3. O Varandas o que disse é que estavam a negociar com o treinador e enquanto não tivesse tudo fechado para eu continuar. E pronto, fomos jogar aos Açores. O primeiro jogo que fiz foi nos Açores, ganhámos 2-1. Ok. Depois fomos ao Arsenal na quarta-feira e depois recebemos os Chaves. E depois quando veio o Kaiser, ele convidou-me também para ficar como adjunto, só que eu estava ali numa posição, eu gostava de ser tipo adjunto da casa. Uma coisa é estar ali com o adjunto da casa e estar sempre ali a ajudar no que for preciso. Agora estar sempre naquela posição ali, ele a trazer os adjuntos e eu ficar ali numa posição um bocadinho à parte ou um bocadinho, sei lá, não me sentindo bem, então fui para a equipa sub-23 na altura, ou para a equipa B. E depois apareceu o Marítimo, depois apareceu o Chaves e pronto, e acabei por sair. Então, mas o teu percurso no Sporting, há bocado disseste, estavas lá há muitos anos, começou quando? Em que ano? Começou 12, 13, penso eu. Eu tive 9 anos na formação, nos iniciados, tive 3 anos. Tive 3 anos nos Qual é a iniciados. primeira equipa que apanhas? A primeira equipa foi a geração de 98, que é o Pedro Ferreira, o Bruno Paz, Pedro Silva, o Abdul Conté. Não deram assim. O Pedro Ferreira está no Santa Clara, Ronaldo Tavares, que é meu compadre, sou padrinho da filha dele, o Encada, Giovane Cabral, mas o Giovane só apareceu nos Júniors. O Giovane não estava cá ainda. És campeão nesse ano? Sim, ganhei nesse ano, ganhámos o campeonato de iniciados aqui do Distrital de Lisboa. Depois ganhei mais 2 anos também desse Distrital de Lisboa. Com outra geração. Com a geração, nomes. Sim, depois foi a seguir a de 99, que é o Bragança, o Miguel Luís. Sério? Sim, mas o Bragança estava comigo nessa equipa de iniciados. O Miguel Luís estava na outra acima. Quem é mais? O Nuno Moreira, o Tomás Silva. Eu de cabeça às vezes já me falha um bocadinho a memória. O Rafael Leão. Também? Sim, Rafael Leão. O Tipote. Eram muitos, o Max na baliza. O Thierry Correia, o João Oliveira. Eram muitos miúdos. E aquilo que tu viste em 90, dessa geração de 99, naquela altura, conseguias prever o que se passa agora? Com o Rafael Leão, por exemplo? Sim, sempre disse. O Rafael Leão era o maior fenómeno que eu tinha treinado. Ele fazia coisas... O que é fenómeno? É o quê? Porque é um miúdo que tinha para já, sentíamos que ele ia ter 1,90m e era um jogador, um atleta. Ia ser um atleta. Depois, a capacidade técnica que ele tinha de chegar a um jogo e tirar vários adversários da frente, seja fossem eles 2 ou 3 anos mais velhos ou não. Depois, a forma como ele... a intuição que ele tinha para fazer as coisas, a classe que ele tinha a finalizar, a calma, parecia um jogador já de 20 anos. Sabia que havia ali uma dúvida que ele às vezes parece que adormecia um pouco, mas eu penso que conseguimos trabalhar bem isso com ele e ele começou a espretar a orelha. Para tu veres, o Leão só foi titular comigo nos iniciados e depois só foi titular comigo nos júniores. Ele foi suplente nos juvenis e nos iniciados A. Porquê? Porque tinha aquela postura dele. Noutra. Tinha aquela postura dele e os treinadores optavam por jogadores mais, Claro. mais intensos, mais agressivos. Sim. E o Leão também o sabe ser, mas tem outros talentos e outras capacidades. Isso é iniciados isso? Ou juvenis? O Leão foi nos iniciados e depois treinou nos júniores outra vez. E juvenis treinaste quem? Nos juvenis só fiz ali uma fase da época, já não me recordo porquê. Mas fiz ali uma fase de transição, que havia um treinador que saiu e eu estava nos iniciados, fiz ali uma parte da época, 2 ou 3 meses, depois voltei outra vez para os iniciados. Ok. E júniores foi quanto tempo? 3 anos. E foste campeão nacional? Sim, fomos campeões nacionais no segundo ano. No primeiro ano ficámos a 1 ponto do Porto, o Porto do Vitinha, do Daló, Sim. do Sério? Diogo... Eram os Diogos todos, não é? Eram os Diogos todos na defesa, Sério? Diogo Costa, Diogo Daló, Diogo Leite, Diogo Queiroz. Sim. Depois tinha um meio campo... Que era os Diogos da Seleção Nacional. Sim, depois tinha um meio campo também muito bom, com o Moreto, com o Vitinha, com Fábio Vieira, o Fábio Silva já jogava também às vezes. Nessa altura era um campeonato de júniores a sério, não é? Como agora que joga quase, são os juvenis e os iniciados é que jogam nos júniores. Antigamente não havia equipas B, não havia sub-23, havia uma outra equipa B. E o campeonato de juniores era um campeonato com muita gente a ver os jogos e era um campeonato muito... E tu foste campeão com quem? Qual é que era a tua equipa? Nesse segundo ano de júniores? Então a minha equipa era o Max na baliza, depois jogava o Thierry, os centrais era o João Richul e o Demiral,
Demiral fui buscá-lo ali ao Alcanena. Porquê? Viste-o? Não, E foi o gostaste? Paulo Moreira que mandou, fomos lá ver até íamos ver um avançado, mas depois estávamos lá a ver quem era aquele defesa central, porque era um jogador claramente acima dos outros, e depois veio 2 semanas à experiência e tentei convencer os dirigentes do Sporting para eu ficar com ele, porque eu gostava muito dele, e pronto, e foi o que se viu em termos de carreira que ele tem feito ao longo da sua vida. Depois na esquerda jogava o Abdou Conté, e médio jogava com o Bruno Paz, Miguel Luís, Bragança, Pedro Ferreira. Entre esses jogávamos sempre ali, porque tínhamos o meio campo bom, o Tomás Silva também entrava às vezes. Depois na frente era 3 soltos na frente, que era o Giovano, o Rafael Leão e o Pedro Marques, jogavam os 3 soltos na frente. E foste campeão como? Era Final Four, é campeonato? Não, Como é que nós fazíamos a primeira fase. Nós fazíamos a primeira fase aqui do Sul. Distrito, ok. Ficámos em primeiro e depois ficámos em primeiro de juntar os 4 melhores do Sul e os 4 melhores do Norte. Ok. Ficámos em primeiro. A equipa do Benfica também é muito boa: Jetson, João Félix, o Zé Gomes, o Tiago Dias, o Rubén, apanhei no primeiro ano o Rubén Dias e o Ferro, o Buta, João Félix jogava na frente com o Zé Gomes. Depois era um campeonato florentino. Lembras-te do dia em que foste campeão? Jetson, sim, lembro-me, foi no Porto, fomos campeão no Porto. Ah, sério? No Olival? Sim, estava lá o meu pai a ver. O Sporting ganhou ou empatou? Como é que era? O que é que era preciso para ser Bastava o campeão? empate, empatámos falhámos um penalti aos 80 minutos, o Bruno Paz, mas o empate já deu. E pronto, e depois foi uma festa enorme, né? O caminho todo a fazer festa, e quando chegámos a Alvalade estavam muitos adeptos à nossa espera. Era. Ainda parámos para comer um leitão ali num amigo nosso na bairrada. e depois fizemos aqui a festa. Isso foi na última jornada ou foi com jornadas de antecipação? Não, foi na penúltima. Ok. Depois na última recebemos o Belenenses, acho eu. Ok. E o Sporting ganhou? Empatámos acho eu. Ok. Estou a perguntar por causa Mas já jogaram aquelas coisas de cabeça pintada e aquelas coisas. Ok. Eu não queria muito, mas eles pediram. E, também temos que aceder às vezes quando Sim, eles claro. merecem, né? Claro. E qual foi o melhor registro que tu tens nessas camadas jovens de uma época? Olha, eu sei que nos iniciados nós temos uma com mais golos marcados de sempre e menos sofridos, lá na história do Sporting, da formação. E temos de Júniors, temos o melhor registro da história do Campeonato de Júniors. Eu penso que o Campeonato de Júniors tem cerca de 90 anos e nós fizemos em 22 jogos 21 vitórias e o empatámos em Leiria. Mas em que ano é que foi isso? Foi no ano em que não foi? No ano que fomos campeões. Ok. O recorde tinha o Porto. Tinha o Porto com 22 jogos, tinha 20 vitórias, um empate e uma derrota, e a gente fez 22 jogos, 21 vitórias e um empate. Ok. Foi bom, foi uma época boa, porque também jogaram todos, não foi aquele só de jogarem sempre os mesmos para ganhar. Sim. Criámos um espírito bom e uma boa dinâmica em termos táticos, que jogava um, jogava outro e a equipa não se sentia muito. E também acabávamos por às vezes irem jogadores jogar acima, Claro. que faz parte do processo. Sim. E acima é o quê? É sub-23 ou era Não era na mais? equipa B. B, está bem. Sim. Equipa B. Que tu treinaste também? Depois, quando saí dos séniores, fui treinar a equipa B. Ali uns tempos. E quem era essa equipa B? A equipa B eram estes miúdos que eu treinei, né? Era o Demiral, depois apanhei já o Ivanil, já os jogadores mais velhos, o Mauro Riquicho, o Francisco Geraldes, o Domingos Duarte, o Central, o avançado, apanhei o Barbosa, o Cristiano Ponde, pronto, assim, jogadores já mais, o Mama Baldé, jogadores mais velhos, que eram ali jogadores de 96, 97. Aquela mistura que depois há ali 2, 3 anos que estão todos misturados. Sim. Eu apanhei ali essa geração. Como é que é lidar com um balneário em que és o mais velho? Porque é raro, né? Porque tu eras sempre o mais novo, porque ias para os treinos com o teu pai, e de repente és o mais velho e tens que liderar. Qual é que é Eu penso que a tua cabeça? Como é que... Estou um bocado à vontade com isso, porque eu acho que faço passar bem a mensagem que, apesar de eles sentirem alguma proximidade comigo, eu sou o treinador e eles são os jogadores, e não há aquela coisa de muita confiança fora daquilo que é o aspecto do jogo e da forma de nós jogarmos e treinarmos e de convivermos no dia-a-dia. Eles têm à vontade para falar comigo de algum problema que possam ter, mas não sou um treinador de tipo
de muita confiança para eles depois, sabes como é que são os jogadores também, né? Abusam um bocado e eu também já estive do lado do jogador e se nós sentimos um bocado a mão do treinador, eles sentem que há uma barreira que separa e eu estou ali para os ajudar a serem melhores jogadores, que é isso que me interessa e trabalhar e potenciá-los ao máximo e quando é para treinar e quando temos também os momentos para nós nos divertirmos, vamos nos todos divertir, que eu também gosto de nos divertir e acho que isso faz falta também ao grupo de trabalho. Claro, claro. Tu agora és treinador do Torriense, Sim. segunda liga. Como é que está a correr a época e qual é que é o teu sonho de consumo nos próximos anos? Olha, sabes que eu tenho 43 anos, mas como temos uma vida passada sempre no futebol, estamos já um bocado assim calejados também aprendi muito com alguns erros que cometi, como é normal, mas eu penso que cheguei a este projeto na melhor fase da minha vida e trabalhar com pessoas que também me estão a ajudar bastante, que isso é importante e tenho uma equipa técnica também muito boa que me ajuda. Tenho diretores também muito bons que sabem aquilo que nós queremos para a equipa. O projeto do Torrense é um projeto novo, é um projeto que passa muito por valorizar os jovens jogadores, passa muito por potenciar a equipa a jogar um bom nível futebolístico, ter uma identidade própria. Uma equipa que gosta de ter a bola, que gosta de pressionar alto, gosta de ser também audaz, que gosta de arriscar e gosta de jogar sempre para a frente. E a estrutura, os diretores, o presidente, disseram-me sempre para estar confiante naquilo que era o processo e passámos por fases também onde não ganhámos 2, 3 jogos, mas senti sempre estabilidade, que é o que é difícil hoje no futebol português. E o facto de também ter uma pessoa que trabalha comigo, o André Sabino, que sabe a forma como nós jogamos e ele também contrata jogadores para jogar desta forma e tem a vertente de ter um bom olho clínico para detectar talentos vindo de outras divisões, facilita-me o processo no sentido de vir jogadores como eu gosto, com fome, de aprender, de beber daquilo que eu posso também passar para eles, e com o mais importante que é o talento que eles possuem. Claro. E acho que isso está-se a juntar ali uma base boa, porque nós temos 24 jogadores novos, só ficámos com 3 do ano passado, temos uma equipa toda nova e as coisas estão a correr bem, estamos ali a fazer um bom percurso, sim, um bom caminho e vamos continuar no nosso caminho sempre dentro deste processo e deste objetivo que é muito próprio e que sabemos que no futebol o que hoje é verdade, amanhã é mentira, e o que hoje é mentira, amanhã é verdade, em termos de resultados, por isso não vale a pena criar ilusões nem expectativas, é jogar todos os jogos como nós queremos para ganhar. Okay. Já tinhas ido ao Manuel Marcos, não? Antes desta experiência? Tinha ido jogar como jogador, fui lá jogar algumas vezes, sim. Fui lá jogar algumas vezes, quando jogava em Alcochete. Foste campeão 2 vezes? Sim. Alcochetense e Montijo. Montijo, sim. Jogavas a quê? Jogava... fui recuando com a idade, fui recuando. O Walter Matheus também. Não jogava avançado, mas não era um avançado, um 9 da área estar ali fixo, era um avançado que gostava de ter liberdade e depois sabes que antigamente os treinadores não nos ensinavam assim muito da tática, éramos mais nós dentro do campo que nos ajustávamos e também aprendíamos um pouco da tática fruto disso mesmo. Mas gostava de jogar com liberdade do meio campo para a frente, jogava em qualquer lado. Mas eu acho que tinha sido um bom lateral direito se tivesse jogado mais vezes a lateral direito. Meu pai estava-me sempre a dizer isso. A tua posição era lateral direito. Mas... E tu? Tu recusavas essa? Não recusava, só que nunca houve ninguém que apostasse em mim ali, era sempre para a frente, como também fazia golos, ia fazendo uns golos e então jogava lá na frente. Ele via os teus jogos religiosamente? Ou... Via quando não tinha jogo, sim, ia sempre ver o meu jogo. Ia sempre ver. Às vezes até vinha dos jogos direto, chegou a ouvir... Eu tinha jogo no Norte, ia direto ao Alentejo para ver um jogo. Se eu jogasse, ele jogava de manhã e eu jogava à tarde, ele vinha, acabava o jogo ao meio-dia, e ia até às 4 da tarde ia lá ver o jogo. Para criticar, como sempre. Qual foi o melhor gol que viste dele ao vivo? Tens noção? Tenho, contra o Feyenoord à noite, na baliza da Juventude Leonina. Como é que foi? Ele vem para dentro e mete a bola no ângulo, dá um corte na bola. Foi o gol mais bonito que eu vi ele fazer, porque ele estava a fazer um grande jogo. Eu adoro jogos à noite, eu por mim jogava sempre à noite, adoro. E então ele dribla como gostava, com a bola colada no pé, enfrenta a defesa, e depois aquela bola da Lecoq Sportivo, a bola vinha a rodar e vai mesmo entrar no ângulo, fora do alcance do guarda-redes. Acho que foi vi ele fazer grandes golos, porque ele fez 300 e tal golos. Mas esse gol marcou-me porque era miúdo e uma pessoa assim, como é que esta bola entrou ali naquele buraquinho, né?
E tu gravavas os domingos esportivos? Como é que era? Também há Era. esse espólio das Sim. imagens? Não? Tenho lá muitas cassetes com o domingo esportivo, mas agora já tudo em Pois, digital também. Claro. Já passaste tudo para digital? Sim, tenho bem. os golos dele todos num DVD. Sério? Sim, Todos os Sporting? sim. Sério? Tenho Ai, os que golos todos maravilha. dele num DVD. Fogo. Quantas horas são? Não, aqueles são para aí 50 e tal minutos só de golos. Num estão 100 e tal, e depois há outro que tem mais uns quantos. Ok. Porque às vezes há imagens que não são fáceis. Eu vi também ele fazer um grande golo, mas não vi ao vivo. Foi uma jogada em Coimbra à noite, um jogo à noite. Ele fintou 7 jogadores Foi? e depois o guarda-redes sai, ele pica a bola por cima do guarda-redes e rasgou-se e fez uma ruptura. Saiu com uma ruptura na coxa, mas fintou 7 jogadores foi de uma área à outra quase a fintar a equipa toda da Académica. E a Académica tinha uma grande equipa na altura. Ai, Um jogo também à noite. eu vou gostar de ler a descrição desse... Esse primo que eu estava-te a falar tem os jornais todos do meu pai da altura, todos. Tem lá guardados. Comprava os jornais todos dos jogos, tem lá esses jornais todos. Tenho que ir lá buscar um dia antes que aquilo apodreça. Pois tens, verdade. Mas tem lá esses jornais todos. Eu acho que tenho ideia que a primeira pergunta que fiz ao teu pai na entrevista aqui na rádio, porque tive a sorte de entrevistá-lo mais 2 vezes e uma das vezes até foi no teu restaurante. Sim, lá na mesa, sim. Sim. E mais uma vez ele levou-me a casa a seguir. Não, a seguir fomos para a RTP, que ele tinha um programa sobre o Campo Meirense. Acho Sim, que era sim, isso. sim. Acho que era essa a ideia. E a primeira pergunta que fiz aqui, estavas a falar agora de recortes de jornais. Foi que ele tinha ido à baliza pela CUF, nas Antas. Sim. O Porto CUF, ele jogou 5 minutos ou 7 Foi à minutos baliza. à Sim, baliza. também não me lembro disso. Eu da CUF Pois não tenho não, tu, memórias claro, nenhumas. és muito novo. Sim. Não, não era nascido. Não eras nascido, exatamente. E pronto, é curioso que depois, uns dias depois, apanhei, sem querer, tropecei, que o Oliveira, o tal que trocou de camisola já 2 vezes com o teu pai, o António Oliveira, o central, Sim. também tinha ido à baliza num Benfica Marítimo, quando ele era do Marítimo, na Luz, ou um Porto, portanto, também tinha ido à baliza nas Antas. E eu achei piada porque sei que o teu pai e o Oliveira sempre foram amigos, muito amigos, e ambos... Moravam ao pé um do outro. Exatamente. E ambos jogaram a baliza nas Antas como guarda-redes, porque já tinham sido feitas as substituições, as duas, né? Pois. Por lei. Então tiveram cá, eles assumiram o posto da baliza. O teu pai assumiu porque... Meu pai, quando era novo, gostava de jogar a guarda-redes. Porque ele diz que gostava, mas pronto, porque ele também na rua não o deixavam jogar à frente, porque ele fintava todos e então tinha que pôr à baliza para o jogo ser equilibrado. Sim. E então na baliza ele diz que gostava também tinha jeito, Sim. só que ele gostava era de marcar golos, né? Claro. E então, se calhar, isso né? percebia-se. Sim, nessa altura foi por isso também. Ele acabava sempre os jogos afónico. Era. Que era no dia seguinte continuava. Não. Já estava bom. Já estava bom. Pô. E ele também me contou aqui na rádio sobre as boleias que dava ao Futre, não é? Sim, o Futre era o nosso... É como um irmão mais velho para mim, né? O Futre entrava no táxi, vinha de táxi do Montijo para Sarilhos, ia sempre um senhor lá levá-lo, e ele depois ia de táxi e só acordava em Alvalade, que ele ia a dormir o caminho todo. E era o meu pai que o acordava porque parecia mal, quando estavam os adeptos à espera, chegar lá o Futre a dormir dentro do carro com ele. E levava o meu tio também, que o meu tio ia trabalhar para Lisboa. Levava o meu tio, e depois o meu tio saía e o Futre ia até... Acho que o Fernando Mendes também ia. Acho que ia ao Futre e o Fernando Aí Mendes. os 4, bem. Teu tio Meu tio tem uma vida brutal. Sim, devem ter muitas histórias para contar. O Futre era um craque. Pois, E o Fernando Mendes também era um craque, um jogador fabuloso. Sim. Hoje não há lá atrás. Há o Nuno Mendes, né? Mas o Fernando Mendes na altura era aquela irreverência dele e aquela maluquice de ir para a frente com a bola, aquilo que ele fez com o Barcelona. Sim. O meu pai estava ao lado, marcava o 3-1 e eliminava o Barcelona. Sim. E o meu pai no balneário depois foi ter com ele e agarrou para os clarinhos a dizer que não passámos porque ele não deu a bola, que eu fazer 3-1. E ele disse: pá, Manel, mas eu faço anos hoje, queria marcar um golo ao Barcelona. Fiz um chapéu dentro da área ao guarda-redes em vez de dar a bola ao lado. Lembro desse lance, sim. São jogadores que estão a jogar com o estádio cheio, nem para eles é igual estar a jogar com o estádio vazio ou cheio, não tem... Estão tão focados naquilo que estão a fazer. Sim. Agora falaste disso de puxar os clarinos, lembrei-me de um jogador que diz muito ao Sporting, que é o Damas, não é? Que também devia ser um... Vítor.
Uma pessoa complicada no balneário nisso de puxar os colarinhos e acordar os defesas. Às vezes mordia a língua. O meu pai disse que ele estava sempre a morder a língua e a chamar nomes aos colegas, às vezes no jogo. E às vezes ele também, se calhar, tinha a culpa em alguns lances, mas para se livrar da culpa. Mas o Vítor era uma pessoa espetacular. Nós íamos de férias sempre para o Algarve. Ok. Quando eu lembro-me de ir de férias com o Vítor, o Vítor, o meu pai, o Oliveira. Já não me recordo quem é que ia mais aí, mas iam mais 2 ou 3 jogadores, que a gente tem uma casa no Algarve. Íamos todos lá para casa e a minha mãe mandava-me com eles também. Eu ia com eles para o Algarve. Grande. Havia sempre um deles que tinha que ficar comigo em casa à noite. Eles iam sair, mas havia um que ficava sempre comigo à noite. Normalmente era que ele estava mais cansado. O Vítor nunca ficou, porque o Vítor estava sempre pronto. Mas ficava sempre um comigo ali à noite. Primeira noite o meu pai ficou, mas depois acho que também já não ficou mais. Mas eu depois também apanhei a papeira. Vim para casa mais cedo. E eles chafaram-se. Acho que. Claro. Bendita papeira. Bendita papeira, podes crer. Obrigado, Tiago. Obrigado por tudo. Sim. Por teres vindo cá e por teres falado. Senhoras e senhores, Tiago Fernandes. Muito obrigado pelo convite. Nada, ora essa, bolas. Mais que merecido. Foi mais um jogo de palavra aqui na Rádio Renascença. Pode ver a entrevista rr.pt no site oficial ou então YouTube, Spotify e outras plataformas. Muito obrigado e até para a semana.